do lugar que eles estavam. Ficou meio 2 quilômetros. E ele chegou de madrugadinha em casa. Chegou e eu tinha levantado, porque tinha trabalhador para fazer café, para despachar para o trabalho. E meu marido estava fazendo um tratamento. Ele tinha feito uma cirurgia assim no pescoço, para tirar um tique nervoso que ele tinha nas costas. Aí ele estava mais fraco ainda. Ele falou comigo, levanta, vai fazer o café e despacha os companheiros. Aí a gente já sabia tudo como era. Eu levantei e fiz o café. Aí o Antônio chegou, entrou, amarelo, tudo tremendo. Falei, o que foi? Ele falou, não, faz para mim um café bem forte e chama o Zé para levantar e tirar um leite para mim, para tomar um leite quente no curral. Depois eu te conto o que foi. E tinha assim na minha varanda, tinha um banco grande mesmo assim, de serra madeira, tinha aquelas partes, eles falam casqueiro, que é o casco da madeira. E colocou perna, era um banco enorme, eu lavava aquilo ali. Ele chegou e deitou ali, eu falei, ó, vai pra cama, não, vou ficar aqui mesmo. Ele estava pálido? Muito pálido, tremendo, aquelas manchas roxas, assim, onde colheram o sangue dele. Aqui como chama? Aqui no... Na fronte. Na fronte, né? Na fronte, e aqui no queixo, onde dá para pegar essas velhinhas assim, ó, injetaram um líquido nele. Aí ele deitou ali, eu fui lá dentro, chamei meu marido, ele levantou já assustado, que foi, falou, depois eu conto para você. Foi no curral, que era pertinho, tirou o leite, ele tomou aquilo com um café bem forte. Tomou, vomitou aquela cola amarelinha. Aí tomou de novo, esperou ali um pouco, quando ele foi parando de tremer. Aí ele contou a história como é que era. Que coisa, puxa vida. Então a senhora mesmo viu ele lá direto depois? Direto. Que horas ele chegou? Né? Era umas 5h30 da manhã. 5h30. Ele tinha saído que hora? Ele trabalhava à noite, porque eles emendavam dia e noite, enquanto tinha chão para arar. Eles ficavam para lá, a gente só mandava comida. Aí, quando ele melhorou, eu brinquei com ele. Falei, olha, Antônio, você não quis minha janta ontem que eu matei? Ele era muito enjoado para comer. E eu matei um frango grande, esses frangos índios, são uns pedaços grandes, né? E eu fiz aquilo de molho, como ele gostava. Fiz salada de alface, que tinha uma horta muito grande na porta. E coloquei carne de porco que a gente fritava e guardava em conserva. Mandioca, arroz, feijão, uma refeição mesmo boa. Chegou lá, tinha ovos fritos, que ele gostava muito também, ovo estalado. Aí o ovo estalou de uma frigideira com a gordura bem quente, ficou grandão. E aqueles pedaços de frango que ele olhou e falou assim, eu não vou comer isso não. Isso é carne de peru, que eu criava peru, isso é carne de peru e é ovo de peru também. E não quis comer. O portador que levou a comida voltou. Aquelas coisas para trás que os outros comeram, cada um tinha o seu, sua marmita, comeram, dele voltou. Aí eu brinquei, falei, você tá deixando, você não quis comer o ovo de peru, né? Aí eu falei, não, mas não era não, viu? Ele não acreditou, eu falei, aqui as penas, porque a gente penava o frango, ficava ali numa vasilha para depois pôr no lixo, né? Falei, olha as penas aqui, ó, e não é ovo de peru, não. Estava desconfiado aí. Desconfiado, ele era enjoado para comer. Enjoado mesmo. Mas a comida era abundante, né? Só comida... para fortificar mesmo, que a pessoa trabalha assim, eles alimentam ali. Tem o café da manhã, tem o almoço 9 horas, tem o almoço meio-dia, tem uma janta 1h da tarde, tem umas 4h30 e umas 7 da noite. Tudo a isso? pessoa para aguentar tudo isso. Porque senão não a mulher não faz para sair de cima do fogão. E era a senhora que cozinhava para eles? Eu cozinhava. Dependia do lugar, que cada pessoa, quando o terreno é de uma pessoa, aquela pessoa, a família cozinha, quando é de outro, cozinha. Mas aconteceu, estava arando para o João, meu irmão, e a mulher do João estava doente. Aí eu fui cozinhar para eles. E a senhora estava grávida nessa época, não estava? Não, espera aí, isso foi em 58? 57. 57. Acho que eu estava grávida de pouco da minha filha caçula. Que ela é de janeiro de 58. Janeiro de 57, a senhora estava grávida mesmo, porque aconteceu em outubro de 57, né? Assim, o que ele contou para a senhora? Como foi que ele levaram a entrar dentro? Ele foi forçado? Ele mesmo que contou, ele foi forçado a entrar. Que aquilo disse que era da espécie de um... Assim, espécie de um ovo, com pernas, aquilo era um metal,
escreveu durante a noite, mas calculou que aquilo era uma coisa metálica, de alumínio. Mas que lá dentro era muito bem organizado, cortinas de cetim, cama com forro de cetim, era coisa fina mesmo. E aquela mulher só tinha uma feição assim, comprida, olhos puxados, é o que ele contava, cabelo liso. Mas era pequeno, não era pessoa grande, não. Era feia essa mulher? Era feia, ele disse que não era nada bonito, não sei se eu lembra que eu perguntei para a senhora? Porque muita gente disse que era bonita. Não, né? não, ele disse que não tinha boniteza nenhuma, que era muito feio. Muito feio. Então foi aquele líquido que aplicaram nele que fizeram ele... Que ele foi ficando doente. Com vários médicos que eu conversei, me disseram que era o líquido que matou ele. Os médicos sabiam da história, é isso? Sabia, vários sabiam que tem. Frutal, aqui tem o doutor Eduardo, que foi o médico que trabalhou aqui, que gosta muito de ler essas matérias. E em Cardoso tinha o doutor Rico Ferreira, que era um médico de São Paulo, ele era de Pernambuco, mas estudou em São Paulo. Como chamava ele? Doutor Everaldo Rico Ferreira. Everaldo Rico Ferreira. Ele até já é falecido. E ele era muito amigo de uma família Fioravante de São Paulo. Então esses Fioravantes, lá, Roberto Fioravante, mandavam muito recorte de revistas, de jornais para ele, e ele colecionava. Então ele gostava muito de conversar comigo, porque eu recolhi aqui da região de Uberaba, que teve uma ocasião que Uberaba também teve muita perseguição, Cardoso mesmo teve. Então eu recolhi aqueles recortes dela para ele, então ele sempre me contava histórias. Esse Eduardo, ele está vivo ainda? O Eduardo está, ele é médico aqui em Frutal. É em Frutal, ele não. A senhora passou, acho que, algum material para ele também, não? Passei. Como foi o nome dele, dona Você sabe que eu não sei o sobrenome dele. Peguei muita receita dele, mas só rubricava. Porque ele teve aqui um ano, depois foi embora, depois voltou, ficou mais um ano. Aí quando entrou esse prefeito atual que está agora, buscaram um outro médico antigo e dispensaram ele. E eles diziam, tanto um como o outro, tanto um como o outro, como o doutor José Milarinho Uberaba, que foi quem tratou do meu irmão. Quando ele ficou doente, que ficou ruim mesmo, ele teve acho, quase 30 dias no hospital São Lucas de Uberaba, que era o doutor José Milarinho. Bilarim? José Milarinho. Bilarinho? Bi, com B. Bilarinho. Bilarinho. Bilarinho, olha só que coisa. Pois é, ele tratou lá dentro. Ele dizia a mesma coisa. Mesma coisa. Aquilo era uma intoxicação com aquele líquido. Coisa. Isso foi, ele foi nesse médico quanto tempo depois de acontecer isso? Ele foi depois? Ele foi logo seguido que aconteceu, porque ele foi ficando doente, foi saindo umas feridas, tipo de uma crosta. Aquilo por baixo era meloso e criava uma casca grossa por cima. Saiu bastante aqui no corpo dele. Viu isso aí? No corpo? Era só o braço? Não, no corpo, nas pernas, saiu em vários lugares do corpo dele. E aí ele foi ficando muito doente, muito fraco. E foi para esse hospital de Uberaba e internou lá. Isso foi no mesmo ano? Foi no ano seguinte? Não, foi no mesmo ano. No fim do ano ele passou lá em Uberaba. Ainda agora eu conversei com a minha cunhada, na ocasião agora que meu cunhado estava doente, eles vieram, veio ela, meu filho dela que é juiz desembargador em Palmas. E aí eu conversei com ela, falei, Marlene, eu dei assim uma entrevista para o senhor através do telefone. Não, mas a gente não quer falar disso. Falei, olha, Marlene, não foi vocês que criaram isso, não fui eu. Isso já está na redação de jornal, de revista há muitíssimos anos. Pois é, falei há muitíssimos anos. Você nem conhecia, que você conheceu ele nesta ocasião, que ele estava doente lá no hospital. Aí conversei com ela, falei, escuta, eu queria visitar a sepultura dele em Uberaba, ver se ela vai me dar uma pista. Não, é turno tal, fotografia e tal, mas para mim não, lá não tem fotografia. Lá está meu pai, minha mãe e ele. E nós não colocamos nada para evitar que repórter não tem nem nome lá. Pois é. Porque nós fomos também, viu? Então, a senhora não acredita. Conta lá. A gente ficou até chateado, viu, Raíssa? Porque
túmulo era de todo cimento, escrito, tem os nomes da família da dona, como chama? Marlene, né? Marlene, tinha 3 nomes lá, escrito assim até com pauzinho, no cimento, então, e não tinha o nome dele. Ela disse que não pôs mesmo, ela me falou que não pôs, que não quis pôr mesmo para evitar de... Que não é só vocês que procuram isso aí na cidade. Olha, falar para vocês, Flávio Cavalcante já chegou a vir aqui na fazenda encontrar com ele. Veio. Ele pessoalmente. Veio de uma caminhonete, os cachorros pintados enormes, sempre ele andava com aqueles cachorros. Veio falar com ele. Veio falar com ele. Mas aí ele já não morava aí mais na ocasião. Falou com o João Vilas Boas. A senhora estava nesse dia que ele veio? Não, eu não estava. Eu já morava em Cardoso, estado de São Paulo. Ele se interessava, então, né? Não, é verdade. Era do Flávio, já é falecido, né? Exato. Mas deve ter algum arquivo lá na... Onde foram aquele... Tupi. Mas o Tupi queimou muita coisa. Infelizmente queimou aqui, grande parte. Né? Tupi queimou? Grande parte. Queimou muita coisa, não era SBT também, parece que era, vocês recordam que o Silvio Santos trabalhava no início também, que queimou. Coisa que, viu, assim, tudo isso está publicado até nos Estados Unidos, está no mundo inteiro. Está no mundo inteiro, mas levaram ele nos Estados Unidos. É verdade. Levaram eles para os Estados Unidos? Na Califórnia. Perto da Califórnia, tem 2 lotes do nome dele. São Francisco, na Califórnia. São Francisco. Mas como foi que levaram ele lá? Puseram num avião e levaram para ele ver restos de disco voador lá. Lá na Califórnia? Na Califórnia. Levou, ele teve para lá 3 dias, aí depois deram de presente para ele 2 lotes lá, mas ele nunca se interessou, que por fim ele ficou assim, muito nervoso, não queria nem falar naquilo. Se ele quisesse morar lá, ele poderia morar. Poderia morar. Ofereceram, deram lote para outra vida, né? Tem escritura. Tem escritura? Tem. Se os filhos quiserem, eles podem até ir lá? Pode. Pode, porque isso ficou com a minha irmã, e essa minha irmã mais velha, mas no fim ela passou. Ela mandou tudo para ele quando ele morava em Formosa. Ele recebeu essa escritura lá. Ele passou, você falou 2, 3 dias nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Daí depois de lá que trouxeram ele novamente para o Rio de Janeiro, que ele ficou detido lá 15 dias ou 20 dias fazendo exame. Que no primeiro livro que eu li, a matéria maior que eu li, foi um livro que a minha irmã aqui de Tapajipe tem. Então, nesse livro constava que ele não tinha nenhuma insanidade mental. Ele não tinha nenhuma insanidade mental. A senhora até falou do livro, né? Que poderia até ver o livro. Pois é, minha irmã tem esse livro. Que foi escrito pelo Antônio. Foi pelo um jornalista do Rio de Janeiro. O João Martins? Não, o João Martins passou já para esse jornalista. Mas que com VW, não sei o nome dele. Walter Buehler. Talvez. Eu, depois desse tratamento, estou perdendo muita coisa da memória. E ele foi assim, ele se sentiu mal quando teve nos Estados Unidos? Trataram bem ele lá nos Estados Unidos? Tratou muito bem. No Rio de Janeiro também ficou assim. Não podia dar entrevista para ninguém, a não ser para o João Martins e esse outro jornalista. Mas tratou bem hospedado, mas ficou no hospital. Na NASA, a senhora até também falou isso uma outra vez. Ele viu mesmo ali uma nave. Isso, igual a que ele fez, porque na frente da minha casa tinha uma árvore, tamboril, que eles falam, e ela é uma madeira de cortiça. As raízes dela, os galhos. Então ele pegou um pedaço da raiz e recortou. Naquele tempo, pra gente aqui era tudo muito difícil, porque isso aqui era uma vilinha. Então ele pegou o papel daquele cigarro de Berti e virou. Ele tem a parte de alumínio, ele pôs aquilo dentro d'água, soltou uma parte branquinha de papel fino que tinha e cobriu aquilo tudo de papel alumínio e mandou para nós. Ficar dourado, assim. Dourado, metálico. Ficou muito bonito o trabalho dele. Ele se fechou em casa mesmo para fazer Fechou, vivia dentro do quarto. É mesmo? Eu sinto não estar com a fotografia aqui, que certamente pegaram aqui e mostraram a fotografia da fazenda para vocês.
estava tudo guardado, mas menino seca e vai mexendo. Para achar depois. Ah, falou com a senhora antes também, né? Nunca ninguém entrevistou a senhora. Não. Primeira vez, então. É que vinha muito pessoal na fazenda, eles vinham de farda, era pessoal da NASA mesmo. Ah, de farda? Verde, azeitona. Sim. E aquilo ali só falava mesmo. Naquele tempo a gente, mulher não tinha nem muita liberdade para estar conversando com pessoas estranhas. Vinha, conversava às vezes com meu pai, com essa minha irmã mais velha, com o marido dela, com o João das Boas quando era vivo. E eles conversavam, eles traziam quantidades enormes de livros que eles devem ter lá, ou em Uberaba, ou Palmas, ou Morrinhos. Então, os filhos A NASA mandava, ou seja, mandavam coleções de livros, mas tudo em inglês. Ninguém sabia ler nada em inglês. E esses moços fardados e verdes, eles falam português ou falam outro idioma? Tinha uns que falavam inglês, outros falavam inglês. E eles vieram várias vezes. Naquela mesma época, dona Alice? Naquela mesma época, e depois, eles falavam talvez uns 8, 10 anos, eles continuaram. Não vindo. A minha irmã tinha uma mala enorme e ela encheu aqui de coleção de livros. Aí uma ocasião que meu irmão veio de Formosa aqui, e ela me pegou tudo e levou. Quem dava esses livros eram esses fardados. Qual? Quem que dava os livros? Era a NASA. A NASA mandava pelo correio. Foi correio, né? Não eram esses moços Não, fardados, vinha né? pelo correio, então eles mesmos traziam. Também é? Também traziam. Mas ninguém nunca ficou sabendo nada, porque quando levaram isso para Formosa, aí já ficou mais difícil. Aliás, procuro saber da minha filha em Turama, se ela pegou, que essas fotografias até de uma neta minha em Brasília, que é minha filha mais velha, ela colecionava tudo quando era tipo fotografia. Aí eu mandei pedir para ela me emprestar essas fotos, e ela me mandou o ano passado, mês de março. Ela me mandou e eu guardei tudo aqui para mandar fazer, mas às vezes minha filha pegou. Lembra? Lembra? Foi ele mesmo que fez. Foi Foi ele mesmo. Olha aí, bacana. Ele era muito estudioso. E ficava no quarto, ficava inventando coisas, fazendo, escrevendo. Você não tinha esse desenho, né, dona Alice? Não tem. Não, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Então ele guarda tudo, viu? E aparece por aí, ele vai. Eu tinha aqui a primeira reportagem que saiu no Rio de Janeiro. Eu tinha uma sobrinha de Uberaba, pegou e trouxe para mim. Foi no Cruzeiro, né, que saiu, né? Não, foi o Domingo Carioca, parece, não. Domingo Carioca? Domingo Carioca. Publicou? É. Aí ela trouxe para mim, já parece que foi em 60, mais ou menos, que eu sei que foi antes de eu mudar para Cardoso, 62, 63. Ela trouxe o jornal e falou para mim, não, mas eu trouxe uma parte, como é que foi, quem foi que tirou? Aí eu ia para Campina Verde, e ela falou para mim, senhora leva, manda fazer um xerox para a senhora, e eu quero o jornal de volta, que ela deve ter isso, ela é professora lá em Uberaba, ela deve ter jornal. Domingo Carioca, eu nem sabia que existia esse jornal nessa época. Também não. Do Rio de Janeiro, né? Claro. No Rio de Janeiro. Aí eu copiei, depois eu dei. Quando meu irmão já estava muito doente, eu morava em Redenção, no Pará, e eu vinha aqui na fazenda visitar os parentes, e vim visitar cemitério, tudo, que meu marido já estava sepultado aí, obrigada, viu? E aí eu não fui em Uberaba, Verdão. Aí cheguei da Pajepe, minha irmã mais velha falou assim para mim, vamos em Uberaba para você ver o Antônio? Eu falei, não vou não. Não vou não, eu quero levar a última recordação dele de vida. Aí eu não vou porque eu estou sozinha, fazer uma viagem dessa daqui para Redenção de ônibus. Era 2 dias e 3 noites. Falei, eu estou muito cansada, tinha perdido meu marido recentemente. Falei, não, eu não vou não. Daí ela ficou muito nervosa comigo. Mas isso não é possível, a irmã fazer isso. Eu pago a passagem. Falei, não vou mesmo. Mas mandei para eles, que eu tinha de documento que falava, princesa, aí os meninos interessam. A escrever alguma coisa, mas é que ficaram tudo muito revoltados com a perda do pai.
Ninguém quis escrever nada. O Marcos, que é juiz de direito de Palmas, ele já escreveu 2 livros. Mas eu acho que é livro mais sobre política, sobre direito, essas coisas. Eu tive com ele lá em Palmas. Você teve? Eu tive, faz 2 anos que estive lá com ele. Ele falou para mim, ele confirmou para mim que teve realmente que achava na NASA, que a NASA levou ele. Então. Ele falou que tem, acho que eu estava escrevendo um livro sobre ele. Mas ele falou que não queria publicar ainda, né? Que vai publicar mais tarde ou algo assim. Talvez, porque eu perguntei aí agora, quando ele esteve aqui, falei, Marcos, você escreveu algum livro? Ele falou, não, tia, por enquanto a gente não está a fim de nada. Perdão, não foi ele que escreveu o livro, não. Foi o outro irmão. O Jerônimo. O Jerônimo. O Jerônimo está em Morrinhos, mas eu não tenho nem endereço dele. A senhora mandou... A senhora falou que mandou o material para ela? Mandei para Uberaba. Eles ainda estavam todos reunidos em Uberaba. Jerônimo era solteiro. O Marcos também, acho que estava casado. Não, estava solteiro ainda, quando meu irmão morreu. E aí eu botei. Minha irmã de Itapaja que levou, falei, leva, entrega para eles façam o uso que quiser. Puxa vida. Assim, eu queria perguntar, ontem o seu João Neto contou para nós que lá o lugar era meio assombrado, aquela parte da fazenda lá, né? Tinha coisa de índio? Não, mas lá isso foi muito antes de desmatar, de beneficiar tudo. Tinha índio, sim, nós chamávamos aldeia dos índios, era o primeiro nome lá. Mesmo depois que meu pai mudou para lá, que nós todos já grandes, então tinha uma parte do quintal da beira do córrego, que a gente arrancava pé de mandioca, ou às vezes mexer na terra, achava um pedaço de pote de índio, que eles enterravam, né? Fazia aquelas vasilhas de barro, enterrava com aquele, a gente brincava, assava um pedaço, vamos procurar mais para a gente achar ouro, achar isso, aquilo, mas no fim nunca achamos nada não, nem ossos mesmo não achamos. A senhora disse que ali a senhora via luzes ali? Não, luz tem aqui, hoje está coberto de água, mas aqui não, numa fazenda, vocês vindo de lá para cá, já chegando aqui, depois que passa o segundo matinho, do lado ali tem uma fazenda, vocês viram isso? Prestaram atenção? Não prestei atenção, não. Não, tem uma fazenda do lado dali, e perto da fazenda tinha um morro, nós falávamos morrinho do engenho de serra, e baixava muitas luzes. Mas eles falam que é negócio de estrela, eu não sei se é, que eu não entendo nada disso. A senhora viu? A senhora falou E foi muito das vezes. Quanta gente como era? Quando chegava assim à tarde, a gente ficava ali por fora e via quando a luz desprendia do céu e vinha, baixava naquele morro. Nós estudávamos aqui na cidadezinha, tinha uma escolinha, uma casinha velha, tem ali embaixo, da parte de baixo da cidade. Mas ficava num lugar aqui embaixo, lá no Brejinho, na casa Pintinho. Brejinho. E lá nesse brejinho avistava lá o morro. A gente via exatamente quando aquela luz ia e passava em cima do morro. Como chamava esse morro? Morrinho do engenho de serra, que eles falavam. Morrinho de serra. Engenho de serra. Engenho de serra. Que lá tinha o engenho de serra. Estava ainda isso? Não existe nada mais que as águas cobriu tudo. A água cobriu esse morrinho também? Cobriu tudo, cobriu. E aí descia, a senhora sempre via descer? Sempre vi. E criança? A senhora era criança naquela época? Criança, 41, 42. 42, a gente via. E tinha uma vez também, nós vimos que nesse tempo não existia avião por aqui. Esse negócio pode ter sido um avião e pode não ter sido. Lá na casa desse tio, era tarde, a gente estava brincando ali, ficava brincando, essas amarelinhas, ficava pulando. E surgiu aquele aparelho no céu, prateado, um aparelho enorme, e foi nessa direção. Aí eu falo o que é aquilo, mas não fazia muito barulho. Aí logo falaram, não, isso é disco voador, que estava na fase de disco voador, já começando, né? Mas nunca também ficamos sabendo. Que cor era essa luz? Era prata, um aparelho prateado. Parecia metal. Parecia metal, olhava, já não tinha sol, era tardezinha, tinha completamente aquele aparelho enorme. Fazia barulho aquilo lá? Muito barulho. Ah, sim? Podia ser um avião, às vezes, né? Porque já naquelas épocas já deveria ter avião já. Exato. Mas e era assim, que forma tinha? Não, ele passou voando rápido. Só se via aquele coisa enorme, não dava para divulgar asa, nada, via aquela bola. Prateado. Agora aqui, bem perto. Cardoso? Não. Em Cardoso teve muito. A senhora
Contou em Cardoso também, né? Em Cardoso. Minhas filhas estudavam, mas já foi em 64, 65, 66, por aí, eu não me lembro a data exata. As minhas filhas estudavam e faziam educação física de madrugadinha, porque era uma professora só e eram muitos alunos. Então, ia todo mundo de madrugada, ela ia passando as turmas, dispensando. E começou várias semanas. Quando o dia ia começando a clarear, estava a turma toda do pátio da escola, fazendo educação física, chegou a baixar. Chegou até a risar, mas o povo correu todo. No pátio da escola aqui? No pátio da escola em Cardoso. Em Cardoso. Luiz Nunes Ferreira Filho, chama a escola. Nunes Ferreira Filho. É um grupo escolar grande que tem lá. E aí a professora mandava a meninada tudo para casa e eu morava, acho que, 16 quarteirões distante da escola. A meninada chegava em casa, que chegava até roxo, tanto correr. Aquilo corria, contava, mas eu ver mesmo eu nunca vi. Mas a professora contava, a professora hoje, acho que ela mora em Rio Preto, que é a Vani Nogueira. Vani Nogueira, era professora de educação física nessa ocasião. Aqui, como eu ia contando aqui, caiu um negócio também muito grande. Esse meu cunhado que morreu, ele viu, eu não vi. Fazenda do tal de Antônio Soares, Toniquinho Soares, que eles falavam. Antônio Soares. Caiu aqui um aparelho muito grande. Caiu as partes. Eu não dava bem para ver. E ficou em muito tempo. E depois veio a autoridade de fora e recolheu esse aparelho. Brincando. Recolheu. É perto daqui? Era perto daqui. Quantos quilômetros mais? Isso eu não sei mais ou menos, não era uma fazenda aqui, Ponte Grande. Ponte Grande? Ponte Grande. A Ponte Grande, É, Ponte Grande, Parafuso, eu sei que eles falavam fazendo Tuniquim Taboca, era o apelido dele. Taboca? Taboca. 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 E ia muita gente lá ver esse aparelho, meu cunhado foi, mas ninguém nunca se interessava muito por isso, não. Também era difícil para a gente, assim, com crianças pequenas, sair para ver aquilo. Por que não foi, né, assim, isso? Por que não aconteceu quando caiu esse... Não, só caiu lá no meio do pasto e ficou lá. E aí começou a espalhar, um vai ver, outro vai ver, outro vai ver. E no fim, acho que comunicaram Campina Verde. E Campina Verde tinha um rapaz que até era meu colega, mas ele escrevia para um jornalzinho lá. Eu acredito que ele deve ter escrito qualquer coisa e vieram e buscaram. Militar era fardado? Eles pareciam militar, mas eu acho que não era, não sei. Eles usavam um bonezinho, um capzinho, farda verde, tipo farda de polícia mesmo. E que ano foi isso na medicina? Que ano mais ou menos aconteceu? Isso foi... Eu mudei daqui... Foi mais ou menos 50, 60, 61, 62, por aí, que eu mudei em 63. Foi depois, então, que aconteceu Foi isso? depois. Não, nessa ocasião começou a aparecer coisa para um lado, para outro. Em Cadabi, que é perto de Rio Preto, também desceu que várias vezes, inclusive levou um rapaz, que era irmão de uma colega minha. Esse rapaz ficou 30 dias desaparecido. Quando voltou, disse que voltou magrinho e ele ficou fraco. Ela sempre me contava por carta, ou depois também, ela, quando eu já ia morando em Cardoso, passaram muitos anos depois, ela veio da minha casa em Cardoso, ainda me contou essa história. Canabi foi isso? Canabi. Esse rapaz, ele está vivo ou você não sabe? Não, isso eu não sei, que ela faz tempo também, que eu mudei de Cardoso, nunca mais eu vi ela. O nome dela é Ana Ferraz, da família Negrão Ferraz, de Rio Preto, São Paulo, sei que São Paulo, e mudar para Rio Preto. E aqui em Turama também nasceu. Tem um rapaz aqui, chamadão, ele mora numa fazenda aqui, Samambaia, e ainda há pouco tempo ele me falou sobre isso, que ele conhece o casal, foi abordado na estrada, desceu. Uns falam que ele pegou o marido, eles pegaram o marido da mulher, outros falam que levou, foi um filho de maneira que essa história eu não sei ela direitinho. Foi aqui em Turama, entre Turama e São Francisco. É comum esse tipo de coisa aqui, né? Como foi muito comum. Hoje não se vê falar mais não. Mas o Uberaba foi demais. O Uberaba teve uma época que o avião não estava podendo pousar no aeroporto lá. Era perseguido os aviões. Que coisa. A senhora até guardava recortes? Guardava, eu guardei muitos recortes, porque era mais fácil a gente adquirir o jornal do Uberaba.
E todos os recortes que tirava eu dava para esse médico de cabeça de sua vida. Esse aparelho que caiu lá, não tinha gente dentro que tivesse Não, morta não, lá? diz que não caiu nada, não. Não tinha gente morta Não, lá? não tinha gente dentro, não. Era pedaço de ferro? Metálico. Metálico. Meu cunhado falava que era metálico, mas disse que era pedaço muito grande. Grande mesmo. Grande. Não dá para ver forma, né? Estava assim tudo Não, quebrado. Né? Bateu e espalhou. 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 E ninguém viu cair aquilo lá? Ou quando foram Não, ver, já certamente tava... caiu à noite, porque quando começaram a espalhar boatos, é que já estava lá, tinha caído. Senhora Décia, voltando lá ao Vilas Boas, João Antônio, antes dele ser raptado mesmo, ser levado, quantas vezes aquela luz A luz aparecia? perseguiu aqui várias vezes, que para cima da sede da fazenda tinha uns paus cerrados que eles falavam, e chegava lá naquele cerrado, chegava e ficava circulando a casa. E eles não gostavam de ficar vendo aquilo, eles fechavam a casa, minha mãe já andava muito doente, então meu irmão fechava e ficava caladinho, escondendo daquilo, até que aconteceu com ele, ele contou tudo. O João mesmo foi um dos que viu aquilo circular a casa, e ficou por ali, e aí no fim ficou até tarde, resolveu pousar, porque o medo de sair, né? Porque as pessoas tinham medo, falaram disso, voador, todo mundo tinha pavor daquilo. E o Antônio, ele gostava ele era alegre antes disso acontecer? Como é que ele era? Ele era alegre, brincalhão, muito briguento, assim, entre os irmãos. Gostava, eu e ele, nós vivíamos igual neto e cachorro, nós vivíamos brigando. A gente, todos dois eram danadinhos, então eu pegava, tinha cabaço, não sei se vocês sabem o que é cabaço. E eu recortava pedacinho de cabaça, e ele recortou o feito que era a minha cara. Aí eu recortei o mais feio, coloquei umas gominhas, fiz tipo uma viola, dei pra ele, mas aquilo foi uma briga entre nós dois. E depois que aconteceu, ele ficou... Ele ficou muito triste, ele ficou muito triste, muito fechado. Mudou o caráter dele mesmo? Mudou. Que coisa, né? Porque ele gostava de festa. Gostava. Farra, Mas não assim, eu não gostava que coisa do interior, não. Ele gostava de ir para cidade grande. Ele tinha um caminhão, ele ia para Uberaba, ficava para lá, festejava o tempo que ele queria. E quando ele voltava, o dinheirinho que ele tinha, ele comprava tudo de mercadoria, sal, querosene, que naquele tempo não tinha eletricidade aqui, açúcar, farinha de trigo, e vinha distribuía tudo com a pobreza. Ele Fazia caridade com a pobreza. Chegava meu pai, meu filho, cadê o dinheiro? Não, eu trouxe, eu dei para o povo. Uns paus assim, com um negócio atravessado, e colocava o santo ali, prendia, se fala dor, né? Porque no interior eu usava muito isso aqui. Ele carregava o santo, ele mesmo carregava o santo. Carregava o santo. Que hoje já quase não tem isso mais aqui, não. Esse padre que está aqui agora, ele ainda gosta. Mas tem uns padres antigos, que era todo feriado, era todo fim de mês. Aquilo ali tinha um festeiro que fazia quermesse ali 9 dias. Vinha banda de música de frutal. Era a maneira que o povo tinha de fazer festa. Armava barraquinhas, e no final da festa tinha a procissão, que pegava de onde a igreja matriz era a igrejinha velha, por onde é a coletoria hoje. Então ia lá no final da cidade e voltava carregando aqueles andores. Você saía até 10 andores. Aqueles santos todos que eles punham na... Estava festejando e ali ganhava muita prenda, muito bezerro, muito frango, fazia aqueles leilão muito animado. Já não tem isso, tinha isso? Já continua isso daí? Não, hoje acabou. Esse padre que está aqui agora, ele é o mineirinho de São Luís do Maranhão, sul de Minas, ele até está para lá agora. E ele está voltando essas coisas antigas, ele gosta dessas coisas. A senhora também ia nas posições? Ou Nossa, não? como ia. Ainda acompanhava descalço para cobrir promessa. O negócio aqui era funcionava? Assim, funcionava, né? Porque o que funciona é a cabeça, né? Fazia aquele pedido, botava muita fé naquilo, acontecia, né? A senhora ia ter descalço, então, para pagar a promessa? E era o povo quase todo, acompanhava descalço. Aquilo ali era um sacrifício. E o Antônio disse que era muito devoto? Também. Muito devoto, muito mesmo. Ele carregava medalhinha no pescoço, quase que diário. Ele gostava muito da medalha milagrosa de Uberaba. E as irmãs lá gostavam muito dele.
E então dava muito presente para ele levava pouco, levava frango para as irmãs lá, porque aquele povo passou uma vida muito difícil, né? Clausura, que ali só come o que os outros deram. Já visitaram a metade em Uberaba? Não sei se os senhores nem são católicos. Sou católico também. Eu não pratico muito, não mas pratica muito, né? Agora lá é o Mosteiro da Medalha. E tem um ralinho na parede, tipo um ralinho giratório. Então o senhor chega, durante o que o senhor vai dar, o senhor chega, conversa, quer falar com uma das irmãs, aí vem uma, atende ali, o senhor só escuta a voz. Aí o senhor oferece aquilo que vai oferecer, aquilo roda, vai para elas, aí quando elas devolvem, elas já devolvem com medalha, com óleo bento, água benta, essas coisas assim. E ele gostava muito de frequentar lá a medalha. Como chamava a igreja lá? Mosteiro da Medalha Milagrosa. Mosteiro da Medalha Milagrosa. É, Nossa Senhora das Graças, que eles falam. Está no centro mesmo? Está no centro de Uberaba? Ah, ela está no centro, que antes ela era bem afastada, mas hoje ela está no centro. Ah, então, como chama a praça que nós tivemos? Perto da Praça do Correio ou não? É perto da Praça do Correio? Não, isso eu não sei, que faz muitos anos que eu não fui liberada. Sei que fosse aquela lá. Ela era um pouco afastada, eu sei que eu fui, mas não me lembro nem o nome da rua. Eu cheguei a visitar lá, não me lembro o nome da rua. Ela tinha, assim, hoje eu não sei se tem, na frente dela tinha Nossa Senhora das Graças, assim, recoberta, parece tipo do algodão, aquilo aí, mas muito grande, azul clarinho. Assim, o senhor não falou pra gente que tinha outras pessoas que lá na fazenda tinha o tal do mojolo, antigamente, né? Ah, tinha que batia sozinho, batia o mojolo. Com água, né? Mas fazia, era assombração. Ah, não, ele soltava à noite, isso foi muito das vezes, que a minha mãe ela torrava muito farinha de milho. E não aquele milho, socava ele uma vez no mojolo, depois a gente abanava, tirava aquele farelo, lavava e punha de molho. Então aquilo ficava ali 4, 5 dias, ele amolecia, lavava aquilo muito bem, lavava de novo e ia socar aquilo de novo. Socar para depois coar, tirar aquele fubá fininho para fazer os beijos de farinha. E aí tinha noite que às vezes o bonjol ficava parado, aquela noite não tinha fubá, ou então parava. Era o arroz que começava a socar, se socasse a noite toda para depilar ele, às vezes quebrava. Então a gente tirava ele, tampava e punha um forno grande, que era o forno de torrar farinha, era tipo de uma taxa baixinha. Punha aquilo, era uma peça de ferro. Começava o bonjol socava, minha mãe chamava, menina, levanta, vou lá parar o bonjol. Ele disparou. A gente levantava inocentemente, ia lá, chegava lá, o bonjol quietinho. Parava, quando a gente ia chegando, parava. Mas você chegou a ver ele mexer sozinho ou não? Não. Né? Quando a gente ia chegando, parava. Agora tinha-se umas moitas de bananeira muito grande, canavial, e a gente ia com uma luzinha de lamparina, uma lamparininha, a querosene, outra hora esse sobe queimado. Chegava lá com aquela lamparininha, às vezes o vento apagava, uma caixa de fósforo na mão. O medo estava, que o cabelo estava até levantando, a gente tudo mocinha nova. Quando ia chegando, né, passando perto daquelas moitas de bananeira, uma pessoa de chinelo, como se fosse uma senhora arrastando um chinelo atrás da gente. Aquilo ali a gente tinha morrendo mesmo, mas se não fosse, chegava lá dentro, a bronca era dura, né, chegava dentro de casa, então tinha que ir. Isso aconteceu muito. Isso aí. Não, medo. Quando os pais do João Neto morreram, eles morreram suicidados. E então eu ia com as crianças para a beira do Rio d'Água, que era longe, o Rio d'Água da porta da casa era longe. Então tinha que encher aquelas bacias enormes de louça, botava aquilo na cabeça e ia lá lavar aquilo. Se fosse a tardezinha ali, o sol mais ou menos entre 6, 6h30, tinha uma moita de taboca assim no fundo. Eu não chegava na beira do Rio d'Água. Por quê? É porque eu via eles lá, não é ilusão, não. Eu via eles lá. E se eu tivesse com as crianças, não via. Quando eles morreram, ficou uma criança de... Eles morreram em dezembro, a menina é de abril, ficou de 7 meses. 47, né? 47. 47. É. E a menina que ficou de 7 meses, eu criei, nós criamos o João, a Gilce, a Dirce que mora em Uberaba e a Aparecida que mora em Cardoso, que é a caçula.
Essa ficou com 7 meses. E naquele tempo não tinha nem berço. A casa do meu pai era uma casa enorme, mas então amarrava de 2 cordinhas e colocava assim, tipo de um berço de tabaco, e aquela criança dormia ali. E olha, foi mais de uma semana, essa menina acordava aos gritos, porque falta da mãe, trocou alimentação. E ela chorava demais. E chorava, eu levantava, ia lá, roubava ela, às vezes ia na cozinha, arrumava madeira, dava. E quando foi uma noite, 3 noites seguidas, ela chorava. Vinha uma pessoa e balançava o berço, ela calava. Minha mãe, meu pai, assim, meu quarto era assim, como a minha cozinha aqui, saía para o quarto deles e eles ouviam aquilo. Às vezes eu acendia o fósforo, acendia a lamparina, olhava ela, trocava a fralda. Que tal? Quando foi uma noite, veio, e eu fui para levantar-me, adormeceu o corpo todinho, adormeceu da minha mãe, do meu pai, ninguém conseguiu levantar. E aquilo ali, pegaram o bercinho nela, balançou, ela acalmou. Desse dia, acabou. A senhora não viu, né? Não vê, não dava vi. para escutar, era isso? Dava para escutar. Agora, muitas pessoas, a gente fala isso, não acredita nessas coisas, não. Nós acreditamos. Mas existe muita coisa, que eu sou católica, eu não... Assim, eu já tive centro espírita, mas eu não é que eu me invoco. Oi, vê, amigo? Não, nós acreditamos. Viu? Senta aqui. Nisso a gente acredita, viu? A gente já conhece vários casos, várias pessoas. Você vai amassar aí? Sarou a mão? Sarou a mão? Não. Eu saí de lá ontem dó de você. Ele machucou os dedos e a mulher Gisela dele ali começou a puxar e eu brincar muito. Eu fiquei com tanta dor dele, porque ele estava com muita dor. Ai, caramba. A minha irmã, que morava em Formosa, que morreu há pouco tempo, não, já está com 5 anos. Nós somos as mães deles. O João ficou com 6 anos, 7 anos. João Neto. A Dirce ficou com 5, a Gilson com 4 e a Aparecida com 7 meses. A nossa mocidade acabou ali. A gente não saía para passear. Tinha que cuidar como se fosse filho. Tinha que cuidar como filho. Minha mãe já muito doente, essa minha irmã que ficou viúva agora, e tomava conta das outras obrigações todas. E a gente tinha que cozinhar, lavar, dar banho, cozinhar para piorada, tirar dor de dente. E tudo isso era nosso. Muito mais cria, viu? Qual foi o motivo do suicídio dos pais do João Neto? Pois é, foi uma coisa que não deixaram nada escrito. Eles andaram no quintal, acho que eles tomaram veneno. Depois andaram no quintal, abraçados, e o senhor trabalhando, mas uma pessoa muito simples, muito humilde, também não perguntou nada. Continuou lá carpindo. Aí que eles deram a volta no quintal, eles entraram para dentro, ela sentou-se no chão, beirando uma porta, e ele deitou no colo dela, atirou nela, primeiro no ouvido aqui, saiu aqui, depois aqui atirou nele. Aí esse senhor ouviu os tiros, tinha uma outra família que morava assim pertinho, já gritou a mulher da outra casa, ela veio e viu e já foi avisar para nós. Meu pai, minha mãe e essa minha irmã que morreu de úlcera estavam para Urucânia, naquela época de Padre Antônio, eles tinham ido em Urucânia. E ali já eu corri, quando falou, falei, eu vou ver, eu não acredito. Aí que eu cheguei lá, que eu peguei minha irmã, que eu ergui ela ainda gemeu. Mas aí esse meu cunhado chegou, ele era irmão do marido dela, e minha irmã, nossa irmã. Aí chegou e falou para mim, não põe a mão, tem que buscar a polícia. Mas aquilo de sangue me pegou assim, ó, que eu fiquei mais de 6 meses que aquele sangue não soltava nos meus pés. E aí foi aquela loucura, aquela correria. Tinha um animal muito manso, eu peguei aquele cavalo e eu corri, eu vim aqui em São Francisco, da Providência, em funerário, em caixão, e meu cunhado na vizinhança.
avisamos, assim. Quantos anos a senhora tem naquela época? Era menina, Na moça? época foi em 47, eu sou de 32. 32, então são, eu tomar de cálculo aí. 12 anos, 15 anos. Olha só, que sofrimento aí já nessa época. Sofrimento. E Acabou a adolescência, acabou tudo. Aí já tomamos conta dessas E ela estava grávida, né? A grávida de Lígia. 4 meses. Estava grávida. quando se suicidou. E também tem a versão de que ele teria se suicidado porque ele, o marido, teria sido conseguido pelos médicos, teria dito os médicos Isso, que ele estava com uma doença, doença. né? Não, o negócio foi o seguinte, ele teve maleta. Naquele tempo aqui era maleta, não era malária. Porque malária, essas bravas para lá, aqui era maleta. E ele teve uma maleta muito forte, junto com febre amarela, complicou tudo. E ele tomou muito quinino. E aí, esses quininos atacou muito o cérebro dele, que hoje eu já entendo. Naquele tempo eu já não entendia o que o quinino fazia, mas eu entendo que eu vi muito suicídio lá no Pará. Redenção. Demais, provocado por isso. A pessoa que interna toma muito quinino, muito antibiótico, ele sai lá qualquer coisa de suicídio. Jovem, aos 22 anos, 23 anos, atira o vidro e se mata. Sem mais nada, só por aqui. E aí ele pegou, teve essa malária, tomou esses quininos, e um dia estava muito fraco ainda. Ele pegou mel de abelha Europa, ele tinha os caixotes de abelha lá no quintal, ele tirou o mel e coou aquele mel, depois com requeijão, ele gostava de requeijão, fazia aquela mexida, e comeu aquilo. E acho que ele comeu pamonha, linguiça de porco, eu sei que ele fez uma misturada de estômago e teve uma congestão. Teve uma congestão e desmaiou, que ele ficou, não sei, 4 ou 5 dias em coma. Aí eles levaram ele para Frutal, tinha um médico chamado Dr. Sandoval, tratou dele. Ele sarou, mas não ficou bom. Mas aí, logo seguindo, essa malária voltou. Nós fomos, foi eu, ele, minha mãe, nós fomos em Olímpia, aqui no estado de São Paulo. Tinha um médico lá por nome do Dr. Joaquim, que fazia tratamento de malária. Então eu tinha tido malária, minha mãe, ele, nós fomos lá e trouxemos, naquela época já tinha o Aralém, que era um quinino mais injetável. Que antes era uma leizinha branca, uma leizinha azul, paludão, paludril, eram os remédios que tomava. Memória prodigiosa, viu? Só tem uma memória prodigiosa, perdão. Aí eu, tomando umas injeções lá com ele, um dia, a véspera que ele suicidaram, nós tivemos uma tarde lá, eu tomei uma injeção, ele aplicava a injeção em casa. Tomei aquela injeção, fomos para casa, não tinha acontecido às 10 horas da manhã. E daí para cá a vida descontrolou muita coisa, que meu pai e minha mãe estavam para Urucânia, aí já foi preciso mandar especial atrás e buscar eles. Minha irmã veio lá, ela não teve resultado nenhum com a bênção do padre, que isso é uma realidade mesmo, né? Aconteceu um milagre, a gente sabe disso. Aí foi ficando ruim também, quando foi em fevereiro do ano seguinte, ela morreu. E por aí vem descontrolando, minha mãe muito doente, meu pai doente também. No fim, a minha mãe teve câncer na garganta, morreu em 63. Ela morreu, e meu pai morreu, ela ficou muito mal, eles foram para Campina Verde tratar. Meu pai teve um amolecimento cerebral, eles falam isso, não sei bem o que é não. Com o desespero de ver ela doente, ele era muito nervoso, então ele perdeu a noção. Ele ia falar o nome de um filho, ele falava uma cobra, e ele trocou tudo. E aí eles foram para Campina Verde, um tratamento lá, fazendo o tratamento dele, veio um chamado para nós que reunisse a família e fosse, que ele estava muito mal. E nós fomos para buscar ele, chega lá, ele em coma, com a chegada dos filhos, ele foi voltando. E melhorou, o doutor Neymar falou, não, que é o médico de Campina Verde, falou, não, vocês podem levar eles para casa, mas vocês levam com muito cuidado, porque ele é que está mal, mas sua mãe está para morrer qualquer hora. Esse câncer da garganta dela, tá para a hora que, eles falam campainha, mas eles falam que as amígdalas encontrar ela, cola, ela perde a respiração e morre. Aí trouxemos, chegamos com meu pai, já
os vizinhos todos, fazendeiros da região toda, gente aqui de São Francisco, tinha minha cidade de gente lá, esperando a chegada dele. Ele era muito querido e foram para esperar, porque ele voltou com vida, então todo mundo quer ver, né? Casa cheia de gente, nós fizemos janta para o pessoal todo. E aí minha mãe falou assim, eu quero tomar um banho. Eu preparei o banho para ela, ela tomou banho, saiu do banho, veio, sentou num banco na cozinha e falou para mim, coloca uma comida para mim, eu só quero arroz e batatinha com frango. Fiz aquilo caldeado, ela pediu o quê? E depois aquela batatinha, saiu um pé de frango. Eu falei com a mamãe, não come isso aí não, eu vou colocar outro pedaço da senhora. Disse que eu peguei o prato dele, eu fui no fogão servir outro pedaço de frango, ela já teve a crise. Teve a crise, eu só botei o prato em cima do fogão e chamei meu cunhado, que morreu em Formosa, que é marido dessa outra minha irmã. Falei, Vico, corre aqui, Vico, a mamãe está muito mal. Ele pegou ela nos braços e tirou para fora. E ela pediu água e mandava bater nas costas dela, ela pensando que estava engasgada, que tinha engasgado com qualquer coisa. Mas não era, já era, fechou a respiração. E aí o Vico tentou abrir a boca dela, tentou levar o dedo para ver se abria, mas aí nada, ela acabou nos braços dele dentro de minutos. Aí a casa já cheia de gente, fomos fazer o velório da minha mãe, buscou médico em Campina Verde, que é 50 e tantos quilômetros, para poder preparar meu pai para ele saber que ela tinha morrido. Aí contou, ficou indo aquele dia, e onde ele foi para a cama, o dia que fez 30 dias, ele também faleceu. No mesmo dia de domingo, 5 para 6 da tarde, ele faleceu também. E ele do que mesmo? Ele teve esse amolecimento cerebral, ele enfraqueceu totalmente, não comia, no fim aquilo foi fechando também, ele não engolia nada, nem água, tudo tomava engasgado. Era a vida triste. A Delpides, que é a mais velha, né? É a mais velha. Ela morreu. Delpides é homem. Ah, Delpides é homem. É homem, até que foi o primeiro prefeito aqui da cidade. Vocês estiveram lá no cemitério, vocês devem ter visto uma capelinha. Lá muito enfeitado. Vimos uma foto. Vimos no cemitério, né, Cláudio? O túmulo de Odete Vilas Boas. Só que ela faleceu, apareceu no dia 19 de outubro de 1957. Não, mas isso aí é outra pessoa. Outra. Porque a Odete Vilas Boas, que faleceu em Formosa, ela foi sepultada lá. Agora que minhas sobrinhas vão fazer túmulo para ela. Na verdade, a Odete morreu em 98, faz uns 3 anos, né? Já 4 anos, peraí. Já está com 5 anos. 4, 5 anos, porque foi depois antes da Copa. Naquele ano que terminou aquela Copa, que perdeu para a França. 8 de junho de 98. Então não tem nada que ver essa Não, essa daí não é não. Tem outros Vilas Boas. Tem outros? Tem. A Debraíla é a mais velha. É a mais velha, essa que ficou viva agora, que é ótima, que é... Não é cozinha. Ela cozinha muito bem, mas a ótima cozinheira é a Delcina, essa de Itapajipe. Ela foi casada com o Cílio, então ela aprendeu a fazer muita comida síria e ela gosta mesmo de cozinhar. Você é gostosa, viu? Eu gosto de comer sírio. E ela que tem o livro. Ela que tem o livro. Ela emprestaria, talvez, se a gente emprestaria, para um xerox, né? Para fazer um xerox empresta, sim. Bom. Eu queria perguntar só daquele... O seu João Neto falou que lá aparecendo também na fazenda uma assombração que era um homem coberto de uma capa preta. Isso eles falavam, mas isso eu não cheguei a ver. Eu vi um caso muito estranho na minha casa, com minhas filhas, mas foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu cozinhando para Pionada, no Porto Brasil, vocês não foram no Porto Brasil, não, né? Deveriam ter ido lá é bonito, tem prainha, tem tudo, é bonito. É perto. É a Barra do Rio Verde, onde o Rio Verde deságua no Rio Grande, que é a outra Barra do Ribeirão, também no Rio Grande. E aí tinha uma Pionada lá colhendo arroz. E minhas filhas tudo pequenas, mas já as duas mais velhas, menina de 6 anos, já dava conta de sair da minha casa, que era 800 metros, e ir na fazenda buscar as coisas para mim. E eu fiz o primeiro almoço, e eu estava com uma aderência de uma cirurgia, a tripa colou,
naquela cirurgia, me dava umas cólicas que eu quase morri. Aí eu falei com ela assim, Enésio, vai mais à fábrica, que as duas minhas filhas mais velhas que faleceram já. Falei, vai lá na fazenda buscar arroz para a mamãe. E peguei e dei uma, era uma mala, a gente fechava um saco grande e abria do meio assim, então punha as coisas de um lado e do outro e punha aquilo nas costas. E elas foram, arrastando aquilo pequenininho, eu ensinei elas como passava para desviar do gado. Elas foram buscar aquilo. E quando elas foram chegando, chegou também o buscador da janta. Mas eu já estava com panela no fogo fervendo, a janta já uma parte pronta, janta sim, 1h30 da tarde. E tinha um caldeirão no fogo cozinhando feijão, um caldeirão de ferro grande, com uma tora de madeira chamada angico, que formava aquele braseiro que fervia diário. Eu cozinhando e chegou uma mulher magra, vestida com um vestidinho de chita, muito cabelo, muito descatanhado, mas magrinha, que só via pele e osso. Cabeluda ela? Muito cabelo? Ela tinha o cabelo amarrado assim. Amarrado atrás. Mas como tinha acontecido de uma senhora cair de uma canoa no Rio Grande, Caiu de uma canoa. De uma canoa e sumiu, ninguém achou ela, eu recebi aquela mulher pensando que fosse. Uma delas sentar assim, ela foi sentar, a cisterna tinha assim, o poço, tinha um rodapé redondo e estava destampado. Aí eu tirei de lá, falei, não, a senhora senta aqui, a senhora pode cair aí dentro. Ela sentou, mas falando, eu moro na fazenda velha, eu moro lá atrás do paiol, lá debaixo das mangueiras, porque vocês não tratam de mim. E foi falando coisas esquisitas. Depois ela falou assim, eu vi uma raba no pé daquele angico, que era uma árvore que tinha num pasto assim perto. Eu vi uma raba ali, vocês não tratam de mim, eu estou com muita fome. E caminhou para a cozinha. Ela levava a mão assim, dentro do caldeirão de água fervendo, de feijão cozinhando, já cozido, e tirava aquele comigo com a mão. Eu tirei ela, sentei e falei, senhora, não faz isso não, isso aí é para mim tratar os companheiros que estão no serviço. Senhora, não faz isso não, eu vou pôr comida para a senhora. E pus aquela pratada de comida, ela comeu assim, jogando aquilo, ela não quis, ela pegava aquilo com a mão, comia, comeu, tomou água e saiu. Isso o menino que foi ver, o menino que buscava comida chamava Modesto, ele era do tamanho desse. Minhas meninas, pequenas, mas todas viram isso. Essa mulher comeu e saiu desse na fazenda. Estava meu cunhado e uns companheiros roçando vassoura, que era um matinho que tinha no pasto. Ela passou entre eles, ninguém viu. Ela passou beirando o curral. Minha mãe num barracão, recolhendo ovos lá no meio de uma semente de capim, as galinhas botaram muito lá, recolhendo os ovos. Minha mãe viu ela passar. Os companheiros, junto com eles, ninguém viu, ela deixou o rastro. Ninguém viu. E ela falou assim, olha, sua mãe vai morrer daqui uns dias. Isso, ela falou isso em abril, quando foi dia 10 de maio, minha mãe morreu. 10 não, 20 de maio. Estou arrepiada com isso aí, né? Não, a gente fica arrepiada. Que ela falou, sua mãe não vai durar muito. Não, ela também está com fome, vocês não tratam dela, não tratam de nós. Ora, minha mãe come muito bem. Aí, logo seguido, minha mãe começou a passar mal, levou ela para Uberaba. O médico lá, doutor Bozar Furtado, já fez exames, já o câncer muito atacado a garganta, que aquilo estava inchado, mas os médicos olhavam e falavam que era tiroide. Outro olhava tiroide, mas ele aí fez os exames, já era o câncer muito adiantado, logo ela morreu também. Isso em que ano aconteceu, Ana? Foi Em 63. 63, foi quando do falecimento da mãe da senhora? É, 63. As crianças viram, né? Viram, minhas crianças Era viram. carne e osso. Carne e osso. Mas eu pensava assim, essa mulher caiu no rio e ela se salvou, saiu aí para os pastos, está andando, e ela está com fome, mas não é essa pessoa, desapareceu. Depois encontraram o corpo da dita mulher, Não era? e não era igual. Não era igual. A outra era baixinha, essa era muito alta. Como era mesmo? Era uma pessoa magra, alta, já bem de idade. Bem de idade, cabelo já bem grisalho, solto aquele rabinho de cabelo assim nas costas, mas todo descansado assim na cabeça.
ela suja, descalço. Vestido branco? O vestido de paninho, era uma chitinha com florzinha, mas uma coisinha muito simplesinha. A pele dela era clara ou não? Ela era assim, meia morena, não muito clara, não. Meia morena. E eu pensava, isso é aquela mulher que eu vi, comentei com os vizinhos, eu acompanhei depois, fui até na fazenda, perguntei para o meu cunhado, Elias, você viu uma mulher assim, passou aqui? Os outros companheiros, não, ninguém viu. Mas eu estou achando que é a mãe do Titinho que caiu no rio, e ela vai ter se salvado, e ela passou aqui. Aí começa um procurar, outro procurar. Enfim, encontraram a corpo da mulher, não era. E você nunca soube quem era? Então, nunca soube, ninguém nunca mais viu, ninguém deu notícia dela. Ninguém também conhecia ela? Ninguém conhecia. E a Delcídia, que era excepcional. Foi essa que morreu com câncer no esôfago. Com câncer no esôfago, que era excepcional. Excepcional. Ela viveu pouco, morreu jovem. Né? Ela viveu até... 48. Ela morreu em 48. Ela era de 26, 27 por aí. Não, acho que ela era de 20. De 20? 20, 21, 22, eu não me lembro bem essa parte aí. Aqui tinha os livros, minha mãe tinha um livro grande que ela anotava tudo, mas esse livro ficou com o Antônio, ele levou, ainda Marlene me falou agora, que tem muita coisa ainda lá na casa dela, que eu conservo ainda. O João morreu do quê? O João morreu com problema de coração. Problema de coração. Em 88. 88. E Aldete? A Aldete morreu também com uma doença que veio médico até nos Estados Unidos, que é minha sobrinha é casada com um rapaz que ele é da área de Hollywood, lá nos Estados Unidos. E ele tem nessa ocasião, um filho dele tinha ficado lá, e tem um neto da minha irmã também que mora lá, então ele tem irmão lá que mandou um médico para Brasília para examinar ela, mas ela começou com cólicas de intestino, ela começou dando tonturas, me ajudou a cuidar da minha filha, que estava com câncer. Quando saiu o sepultamento da minha filha, que a funerária pegou e nós viemos para aqui, ela saiu da casa da filha dela, que me deu toda assistência, e foi para ir na casa dela, que ela não queria ver a saída, disse que ela tonteou e caiu. Caiu, e disse que depois ela melhorou e pediu para uma nora dela que queria comer um feijão com farinha e torresmo, de tocinho de porco. E a nora dela fez isso para ela, e esse problema deu uma cólica muito grande de intestino nela. Levaram ela para o hospital de Brasília, ela melhorou, levou para Formosa, de Formosa voltou para o hospital de Brasília, e eles internou ela por fim e resolveram operar ela. Operou o intestino dela, estava desmanchando tudo. Seu câncer também. Eles não falaram que era, mas eu acredito que seja. E operava, abria ela hoje, quando era amanhã, a barriga dela inchava de novo, eles abriam, passava aquele tanto de coisa. E no fim ela entrou em coma, foi para UTI e acabou assim. Senhora, eu queria perguntar para a senhora, por que o Antônio ele viajou para tantas cidades, ficou em tantos lugares, ele mudou tantas vezes de lugar? A situação dele foi piorando. Aí quando a certa inundou tudo aqui, ele vendeu. Né? Ele vendeu o sítio da parte que saiu para ele da fazenda. O Antônio vendeu o sítio? Vendeu para um rapaz de Canoas. Aí já tinha esse meu irmão mais novo, que desde quando casou, foi embora para Fernandópolis. E perto de Fernandópolis, na cidadezinha de Macedônia, falou com ele, falou, Antônio, eu tenho um sítio lá, vai para lá, nós compramos as terras lá para você. Você vai para lá, tira leite, vai vender leite e tal. Ele foi, mas a tendência dele não era aquilo, ele não gostava de mexer. Gostava de estudar. Ele gostava de estudar. Foi, ficou lá uns tempos, foi acabando tudo. A mulher grávida, já com 2 filhos, a mulher esperando o terceiro. Aí resolveu ir para Uberaba. Foi para Uberaba, de lá em Uberaba, ficou acho que 1, 2 meses, a mulher deu a luz. Meu cunhado de Formosa tinha uma serraria. Aí convidou para ir para lá, para eles tirar madeira, serrar e tal. Foi, mas a serraria do meu cunhado não tinha seguro, pegou fogo, queimou.
E aí ficaram os dois sem nada. O tio estava empregado lá e ele ficou lá. Mas como ele gostava muito de estudar, aí ele começou, as freiras lá faziam